Eles não têm ronco de motor, não soltam fumaça e mesmo assim arrancam mais rápido do que qualquer Ferrari ou Lamborghini. Os carros elétricos de luxo chegaram para reinventar o que significa ser caro e exclusivo. Estamos falando de máquinas que custam milhões de dólares, com quase 2.000 cavalos de potência e tecnologia que parece saída de uma nave espacial. Tudo isso movido apenas por baterias e motores elétricos. Hoje você vai conhecer os 10 carros elétricos mais caros do mundo, do 10º até o primeiro lugar. Prepare-se, porque o número 1 pode custar quase 5 milhões de dólares. Fica até o final. Abrindo a lista, em 10º lugar, o Maserati Gran Cabrio Folgore, com um preço estimado a partir de cerca de 200 mil dólares. E a versão totalmente elétrica do clássico conversível italiano. Folgore quer dizer relâmpago em italiano, e o nome combina. 3 motores elétricos entregam uma potência estimada em torno de 750 cavalos, com aceleração digna de superesportivo. Mesmo elétrico, ele mantém a elegância e o requinte que são marca registrada da Maserati. Couro fino, acabamento artesanal e aquele desenho que só os italianos sabem fazer. Por ser conversível, ele permite sentir o vento no rosto enquanto desliza em silêncio quase absoluto. E uma experiência de luxo bem diferente da dos esportivos barulhentos de antigamente. O Gran Cabrio Folgore mostra que a Maserati abraçou a era elétrica sem abrir mão do estilo. E o tipo de carro feito para desfilar pela orla ao pôr do sol, unindo tradição e tecnologia de ponta. Em nono, o Porsche Taycan Turbo GT, com preço estimado em torno de 230 mil dólares na versão mais radical. E o elétrico que carrega toda a tradição esportiva da Porsche. Em sua configuração mais extrema, ele pode entregar mais de 1.000 cavalos por curtos instantes, fazendo essas mais de 2 toneladas dispararem de 0 a 100 em pouco mais de 2 segundos. O Taycan já cravou recordes de volta para carros elétricos em circuitos famosos pelo mundo. E a prova de que um elétrico pode ser tão emocionante quanto qualquer esportivo a gasolina. Por dentro, telas de alta tecnologia se misturam ao acabamento impecável alemão. Tudo pensado para que o motorista se sinta dentro de um esportivo de verdade, só que silencioso. E o melhor, tudo isso com a praticidade de um sedã de 4 portas, espaçoso e confortável para o dia a dia. O super esportivo elétrico que você usa para ir ao trabalho e para correr no fim de semana. O 8º lugar e pura realeza britânica, o Rolls-Royce Sectre, com um preço a partir de cerca de 420 mil dólares, podendo passar fácil dos 500 mil com personalizações. Ele é o primeiro carro totalmente elétrico da história da Rolls-Royce, e foi feito para deslizar pelo asfalto com a suavidade silenciosa que sempre foi a obsessão da marca. O famoso teto estrelado, com centenas de pontos de luz imitando o céu noturno, está presente aqui em uma versão ainda mais espetacular, envolvendo também as portas. Cada Sectre pode ser personalizado de forma praticamente infinita, com cores, couros e detalhes feitos sob medida para o seu dono. Exclusividade absoluta no mais alto nível. Imponente por fora e silencioso por dentro, o Sectre marca o início de uma nova era para Rolls-Royce. E o luxo elétrico exatamente como os bilionários mais exigentes do mundo esperavam. Em 7º, uma lenda da tecnologia, o Mercedes-AMG One, avaliado em torno de 2 milhões e 700 mil dólares. Ele híbrido, mas com a alma e o coração da Fórmula 1. Por baixo da carroceria, ele usa praticamente a mesma tecnologia dos carros campeões de Fórmula 1 da Mercedes, com vários motores elétricos somados a um motor a combustão turbinado. O conjunto entrega mais de 1.000 cavalos e leva o ronco e a engenharia de um carro de corrida para as ruas. Foram feitas pouquíssimas unidades, todas extremamente cobiçadas. Levar a tecnologia da Fórmula 1 para um carro de rua foi um desafio enorme de engenharia, que levou anos para ficar pronto. Por isso ele é tão raro e tão valioso. Dirigir um AMG One é o mais perto que um civil pode chegar de pilotar um verdadeiro carro de Fórmula 1. E uma joia de coleção, feita para os apaixonados por velocidade e tecnologia de ponta. O 6º colocado e um dos carros mais aguardados do mundo, o novo Tesla Roadster, com preço estimado em torno de 200 mil dólares na versão mais exclusiva, a Founder Series. A Tesla promete números de fazer cair o queixo,
com aceleração de 0 a 100 em cerca de 2 segundos e uma autonomia que poderia passar de 1000 km com uma carga. O visual é baixo e agressivo, com um teto removível que pode ser guardado no porta-malas. E uma promessa de superesportivo elétrico ao alcance, pelo menos, dos mais ricos. Por enquanto, muitas das suas especificações ainda são promessas da marca, e a expectativa em torno dele é gigantesca. Até por isso, ele entra na nossa lista com linguagem cautelosa. Mesmo antes de chegar às ruas em grande número, o Roadster já virou um símbolo do futuro dos esportivos elétricos. Muitos colecionadores já garantiram o seu, pagando adiantado para não ficar de fora. Chegando ao quinto lugar, o impressionante Rimac Nevera, com um preço estimado em torno de 2.200.000 dólares. Esse croata é considerado um dos carros mais rápidos do planeta. Ele usa 4 motores elétricos, um para cada roda, somando uma potência estimada em torno de 1.900 cavalos. A aceleração de 0 a 100 acontece em cerca de inacreditáveis 2 segundos. O Nevera já quebrou diversos recordes de velocidade e aceleração para carros elétricos, deixando para trás hipercarros a gasolina muito mais tradicionais e famosos. Cada unidade praticamente feita à mão, com fibra de carbono por toda parte e acabamento de altíssimo nível. São produzidas pouquíssimas unidades, o que aumenta ainda mais a exclusividade. O mais incrível é que toda essa fúria de quase 2.000 cavalos vem em silêncio quase total. E o futuro dos hipercarros chegando com forca, vindo de um país que pouca gente associava a superesportivos. Em quarto, o radical Lotus Evija, com preço estimado em torno de 2.300.000 dólares. E o primeiro hipercarro totalmente elétrico da tradicional marca britânica. Ele entrega uma potência estimada em mais de 2.000 cavalos, vinda de 4 motores elétricos. Um número que coloca o Evija entre os carros de rua mais potentes já feitos. O design é dominado pela aerodinâmica, com enormes túneis de ar que atravessam a carroceria de ponta a ponta. Parece mais uma escultura futurista do que um automóvel. A Lotus sempre foi conhecida por fazer carros leves e ágeis, e levou essa filosofia para a era elétrica. Serão produzidas pouquíssimas unidades em todo o mundo. O Evija mostra que até as marcas mais clássicas estão se reinventando com tudo na era elétrica. E uma obra de engenharia britânica feita para impressionar tanto pela beleza quanto pela brutalidade. Estamos no pódio. Em terceiro lugar, o belíssimo automobile Pininfarina Battista, com um preço estimado em torno de 2.600.000 dólares. Beleza e brutalidade na mesma máquina. A Pininfarina é a lendária casa de design italiana que desenhou alguns dos Ferraris mais bonitos da história, e agora faz seus próprios hipercarros elétricos sob seu nome. O Battista entrega uma potência estimada em torno de 1.900 cavalos, com aceleração de 0 a 100 em menos de 2 segundos. Tudo isso embalado em uma das carrocerias mais elegantes que existem. Serão feitas pouquíssimas unidades, cada uma personalizada de forma exclusiva para o seu dono. E o tipo de carro que também é uma obra de arte sobre rodas. Ele leva o nome de Battista Pininfarina, o fundador da empresa, como uma homenagem. E um hipercarro que une o melhor da tradição do design italiano com a tecnologia elétrica mais avançada de hoje. Em segundo lugar, uma raridade vinda do Japão, o Asparcal, com preço estimado em torno de 3.200.000 dólares. Um dos hipercarros elétricos mais extremos do mundo. Ele usa um motor em cada roda e entrega uma potência estimada perto de 2.000 cavalos. A aceleração de 0 a 100 acontece em pouco menos de 2 segundos, deixando qualquer um sem fôlego. O AU é absurdamente baixo e aerodinâmico, parecendo colado ao chão. Foi projetado para ser leve ao extremo, com fibra de carbono em praticamente toda a estrutura. Serão produzidas pouquíssimas unidades em todo o mundo, o que torna esse japonês um item raro de coleção para os bilionários mais exigentes. O nome AU, que significa coruja em inglês, combina com seu visual incomum e agressivo. E uma prova de que o Japão também sabe fazer hipercarros elétricos de tirar o fôlego. E o número 1. Possivelmente o carro elétrico mais caro do mundo, o automobile Pininfarina B95, com preço estimado em torno de 4.700.000 dólares. Pura exclusividade italiana. Ele e o que os entendidos chamam de barchetta,
Um carro sem teto e até sem para-brisa tradicional, no qual o motorista e o passageiro ficam quase totalmente expostos ao vento. Por baixo, ele compartilha a base do Batista, com uma potência estimada em torno de 1.900 cavalos vindos de 4 motores elétricos. Aceleração brutal em silêncio absoluto. Serão feitas pouquíssimas unidades em todo o planeta, cada uma totalmente personalizada. E o tipo de joia que só alguns dos colecionadores mais ricos do mundo conseguem ter. Mais do que um carro, o B95 é um objeto de desejo extremamente raro e exclusivo. Por unir design lendário, tecnologia de ponta e um preço estratosférico, ele reina no topo da nossa lista. E ai, qual desses gigantes elétricos você levaria para a sua garagem? Eu fico com o número 1 pela loucura que ele, mas quero saber a sua escolha. Comenta aqui embaixo. Se você curte mergulhar no mundo dos mais caros e exclusivos do planeta, se inscreve aqui no Mega Caros Luxos e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Um abraço, e até a próxima!